When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Mire, lo primero por la delincuencia, lo segundo porque el trabajo, lo tercero uno tiene mucha pobreza pues y no puede mantener sus hijos allá. Porque no hay trabajo. Yo dejé mi familia, dejé todo. Pulso Latino. Saludos latinos, eu sou Fernanda Paixão e hoje a gente vai escutar uma conversa entre Antônio Ferreira e Bruno Miranda. Essa conversa foi gravada há um mês atrás, em junho, e a situação só se agravou no último período com o fato novo de que o governo Trump passou a utilizar uma chantagem explícita contra o governo do AMLO, Andrés Manuel López Obrador, presidente do México, de impor uma barreira alfandegária, um aumento de impostos sobre importações para o México, caso ele não atuasse mais incisivamente na contenção de entrada de imigrantes nos Estados Unidos. É uma situação de verdadeira chantagem por parte dos Estados Unidos para que o México já impeça a entrada de imigrantes no seu próprio território, mudando toda a dinâmica de fronteira do México com os países da América Central. E dito isso, nessa pequena atualização que achamos importante incluir nesse episódio, agora deixo vocês com esse segundo episódio do podcast Pulso Latino sobre a caravana migrante. Começa agora mais um episódio de Pulso Latino. Sou Antônio Ferreira e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a caravana migrante que percorre a América Central até a fronteira com os Estados Unidos e sobre o muro do ódio de Trump. E para a gente debater um tema tão importante, contamos com um parceiro desse projeto de podcast, Bruno Miranda. Ele é professor do Seminário de Migrações, Mobilidades e Identidades Nômades da UNAM, Universidade Nacional do México. É doutor em Sociologia também pela UNAM e um valioso companheiro aí que comprou essa ideia de construir um podcast que fale para o Brasil sobre a América Latina, né? Tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Oi, Antônio, tudo bem? Eu tô bem, tô falando da Cidade do México. É um prazer compartilhar dessa criação e do desenvolvimento desse podcast contigo e com outros companheiros que estão morando, vivendo, experimentando a Cidade do México, Buenos Aires, e com essa ideia de tentar esclarecer alguns pontos sobre temas emergentes no território latino-americano. Que legal, obrigado aí pela participação, estamos juntos nesse projeto. E o tema de hoje é um tema terrível, né? Um tema que está na ordem do dia. A gente não poderia imaginar há alguns anos que teríamos uma ascensão da extrema-direita, um presidente como Bolsonaro no Brasil e como Trump nos Estados Unidos. Presidente como Trump, com um discurso de supremacia branca, com um discurso que identifica os migrantes a criminosos, terroristas, né? Essa imagem que muitas vezes é compartilhada também pela mídia como uma invasão de criminosos contra uma fronteira indefesa, é justamente o que a gente quer desconstruir, né? Eu já começo com a primeira questão, né, Bruno? Quem são essas pessoas que se dispõem a sair da América Central, a caminhar milhares de quilômetros para chegar até a fronteira dos Estados Unidos sem certeza alguma de que poderão cruzar essa fronteira? O que faz que elas abandonem suas casas, seus países? Você teve em Tijuana, né, agora há pouco, fazendo uma pesquisa, né, sua pesquisa, e eu queria saber também, e aí no momento oportuno, né, não sei em qual momento você poderá nos contar um pouco sobre essa experiência, mas agora mais contar assim, quem são essas pessoas que estão abandonando as suas casas?
Ok, Antônio. Se a gente fosse basear no discurso anti-imigrante do governo de Donald Trump, a gente pode chegar à conclusão equivocada de que realmente são terroristas, são pandilleros, né? São membros de gangues, são criminosos, são narcotraficantes, que é um pouco das etiquetas que tem usado Donald Trump em seus discursos nas redes sociais e discursos verbais. Eu tive agora em Tijuana, como você disse, com relação ao perfil socioeconômico dessas pessoas, é totalmente distinta. É gente trabalhadora em geral, mulheres, crianças, adolescentes, homens que viajam desde seus países de origem até a fronteira ou as fronteiras do México com os Estados Unidos. São jovens trabalhadores das periferias das principais cidades de Honduras, de El Salvador, da Guatemala, né? A gente está falando aí principalmente de Honduras, né? Das periferias de Tegucigalpa, que é a capital de Honduras, de uma outra cidade super importante também chamada San Pedro Sula, pessoas de San Salvador, que é a capital de El Salvador, cujos filhos, esposos, parentes estão ameaçados de morte ou já sofreram violência por parte de algumas gangues que se formaram em Los Angeles, né? A principal e a mais conhecida talvez para o público brasileiro seja a Mara Salvatrucha. Mara significa gangue, né? Em salvadorenho, e Salvatrucha é como se conhece os salvadorenhos nos Estados Unidos. Então essas gangues foram formadas em Los Angeles. A gente pode falar também de outras derivações da Mara Salvatrucha, como a Mara 18, La 18, como conhecem eles. Então, principalmente, esses trabalhadores, trabalhadoras, crianças, adolescentes desses países estão fugindo principalmente da violência urbana. Algumas pessoas que integraram as caravanas, a chamada caravana migrante, são pessoas da comunidade LGBT também, e que são perseguidas em seus países de origem por sua identidade de gênero, por assumir-se como gays, lésbicas, trans, etc. Temos casos de mulheres que são ameaçadas por seus ex-companheiros em Honduras, em El Salvador, que também escapam dessas ameaças. Muitas já foram agredidas e essas agressões são seguidas de ameaças de morte. Então elas estão escapando dos seus ex-companheiros também. Existe uma parcela dessas pessoas, das caravanas, que é composta por menores não acompanhados, né? A gente está falando aí de crianças de 10 anos, mas também de adolescentes com menos de 18, que ou não aceitaram se incorporar a essas gangues, né, nos seus países de origem, ou foram cooptadas em algum momento e desistiram e também estão fugindo dessa violência urbana. Tem sido publicado vários estudos aqui. Para quem se interessar, tem um colégio muito importante aqui no México, que é o Colegio de la Frontera Norte, o Colégio da Fronteira Norte, conhecido como COLEF, que tem uma planta em Tijuana, e eles vão publicando informes e reportes, relatórios. E alguns desses estudos indicam que são jovens com menos de 30 anos, procedentes principalmente de Honduras e El Salvador, com poucos anos de estudo formal, e que atravessam esse território enorme que compõe esses países, mais México, e essa população tem sido contida em cidades como Tijuana, né? A primeira impressão de Tijuana é de um território, em espanhol a gente costuma dizer território tapón. Tapón é uma tampa, né? A gente pode ver esse território também como esse espaço como uma rolha que impede, né, um espaço de contenção que impede o trânsito e a mobilidade dessas pessoas. E em poucas palavras o bicho tá pegando, Antônio. Claro. Depois, conforme a gente for falando, eu tiver a oportunidade de falar sobre Tijuana, aí a gente vai aprofundando. Mas, no geral, é esse o perfil social e econômico dessas pessoas que estão sendo demonizadas pelo novo governo estadunidense como animais, narcotraficantes, estupradores. Esse é o perfil, diria eu. Claro, claro. A minha questão é, bom, a migração para os Estados Unidos, inclusive com legal ou ilegal, com apoio dos coiotes, ela não é um fenômeno obviamente novo, né? E a migração, digamos, na América Central, ela já é algo de muitos anos. O que muda, né? Como que se organizam essas marchas? Como que se organizaram essas caravanas, né? Como que as pessoas, de repente, se juntaram nessa grande marcha?
Essa é uma pergunta que todo mundo faz quando começaram a sair essas fotografias, esses vídeos na internet que mostravam a dimensão dessas caravanas, né? A gente está falando de caravanas de milhares de pessoas cruzando juntas. Essa é uma pergunta que sempre detona a discussão. Esse trânsito de centro-americanos não é novo pelo México. O México ele sempre foi conhecido, tradicionalmente era conhecido como um território de expulsão de pessoas, né? Ou seja, estou me referindo aqui à migração que já tem mais de um século, né, de história do México para os Estados Unidos. Ultimamente a gente também tem observado como o México, além de um país expulsor de imigrantes, é também um país de retorno, né? A gente tem aí as crises hipotecárias dos Estados Unidos de 2008, 2009, que fomentaram o retorno de muitas pessoas dos Estados Unidos para o México. Mas o México também é um país de trânsito. Nesse sentido, o México está muito similar em termos geopolíticos e de migração e mobilidade humana. É um país que se assimila a países como Turquia, por exemplo, pelo qual migrantes sírios do Afeganistão cruzam em direção à Europa. Ou então como Marrocos, né? País pelo qual migrantes subsaarianos cruzam em direção à Espanha e à França. Então o México ele também tem essa característica que não é nova, que é servir de espaço para migrantes de trânsito, como a gente conhece. O que há de novo desde outubro do ano passado, que é quando saiu a primeira grande convocatória da caravana migrante, né, centro-americana, é o uso das redes sociais, o uso do WhatsApp principalmente, mas também do Facebook, para convocatórias de marchas, né, de caravanas. Então, a primeira caravana ela saiu na metade mais ou menos de outubro do ano passado, convocada através do WhatsApp, que essa convocatória definiu um lugar e um horário específico para a caravana partir. Então, essa caravana partiu de Honduras, principalmente, de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, e eles têm que atravessar a Guatemala para chegar até a fronteira sul do México, né? Os cidadãos centro-americanos, existe um tratado que permite que eles circulem dentro da América Central com um RG, né? Bom, eles não dizem RG, com a cédula de identidade deles. É mais ou menos como o Mercosul pra gente, né? E o primeiro ponto de controle é a fronteira mexicana, principalmente aí a cidade referência na fronteira sul é a cidade de Tapachula, que fica no estado de Chiapas, que é o último estado fronteira com a Guatemala, né? É uma fronteira que tem mais ou menos 1.000 quilômetros de extensão e que pode ser facilmente contornada cruzando um rio, que é o rio Suchiate, que separa a Guatemala do México. Então é muito comum, para quem estiver interessado... Eu tô aqui no Google Maps tratando é uma ótima ideia, abrir o Google Maps e ir acompanhando assim. Então o rio Suchiate, as imagens do rio e das pessoas cruzando, elas cruzam em pneus, em câmaras, eu não sei como traduzir isso para o português, que eu tô me esforçando para falar português aqui. Não, são câmaras de pneus que funcionam como boias. Exato, exatamente. Eu já brinquei muito comum. Com isso. Então. E essas pessoas cruzam sem ter que passar pelo posto, pela garita, como eles chamam aqui, né? Pelo posto fronteiriço. Então muitas pessoas passaram pelo posto fronteiriço de Tapachula sem se registrar, né? Porque aí, ao longo das outras caravanas que foram surgindo, o governo mexicano teve que reagir e criar vistos especiais para esses migrantes de trânsito, né? Então o primeiro controle é Tapachula, né? A primeira caravana ela percorreu mais ou menos 4.000 quilômetros, né, desde Honduras até Tijuana, em 7 semanas mais ou menos de viagem, sim. E aí as convocatórias para as caravanas seguintes começaram a pipocar assim, nas redes sociais. A segunda caravana saiu no dia 20 de outubro, uns dias depois, com 1.500 pessoas. A terceira caravana saiu 9 dias depois, no dia 29, com 300 pessoas de El Salvador, já não diretamente de Honduras. Houve uma quarta caravana. Toda
o acompanhamento dessas caravanas, tudo isso está registrado em um relatório do COLEF, desse colégio que eu mencionei no começo. A quarta caravana saiu 2 dias depois, dia 31 de outubro, com 800 pessoas também de São Salvador, né? Então elas percorrem, entram pela fronteira sul de maneira regular ou irregular, né, pelo rio Suchiate ou então pela Garita, pelo posto fronteiriço de Tapachula, e vão cruzando a pé, né, o México. O México é um país bastante extenso. Para você cruzar de ônibus de Tapachula até Tijuana, você vai levar uns 3 dias de viagem. Então imaginem a pé. Claro, né? É uma odisseia, rapaz. Claro, uma odisseia, é uma loucura. A marcha de Mal, o Coluna Prestes, é uma coisa... E isso chamou muito a atenção, né? Porque os trânsitos pelo território mexicano eram feitos em grupos, mas grupos muito menores, né? Em famílias, ou inclusive individualmente, assim. A gente tem um tema que eu mencionei no começo, muito emergente, assim, de mais de 50 mil adolescentes, crianças, menores não acompanhados, né? Que antes da caravana faziam esse trânsito sozinhos, muitas vezes, né? E agora essas caravanas deram esse suporte coletivo. Isso explica também o motivo, das vantagens de se integrar às caravanas, porque, por um lado, garante uma segurança, porque a gente sabe que o território mexicano é permeado de quartéis do narcotráfico, dos carteles do narcotráfico, e os casos de violência por parte dos membros dessas redes, do chamado capital criminal, né, do narcotráfico, têm sido registrados ao longo dos últimos anos. Então, cooptam ou obrigam a esses migrantes que estão viajando individualmente ou em grupos pequenos a se incorporarem às atividades que eles têm programadas dentro dessas redes, né, de narcotráfico. Muitos migrantes se negam a participar, e aí a gente tem como grande referência o massacre de San Fernando, massacre dos 72 migrantes. Esse número ficou registrado assim na história da migração recente, né, mexicana. Isso quando foi? Pode contar pra gente um pouco? Sim, San Fernando é um pueblito, um pueblo que está no estado de Tamaulipas, que é o último estado, vendo o mapa de frente, à direita, né, que faz fronteira com Texas. E aí foram sequestrados 72 migrantes centro-americanos. Havia brasileiros também. Eu não sei te precisar agora o número exato, mas havia brasileiros também nesse grupo. Eles foram sequestrados, foram obrigados a se incorporarem a um dos cartéis de narcotráfico do México, e muitos se negaram a participar dessas atividades criminosas e foram torturados e mortos, essas 72 pessoas, né, em 2010. Então essa é uma parte dos perigos aos quais esses migrantes estão sujeitos na travessia. Por isso a caravana dá uma segurança coletiva, porque eles são acompanhados por defensores dos direitos humanos, gente de ONG, de fundações, de associações civis, da Igreja Católica, da Igreja Evangélica também. E, ademais, eles têm também uma visibilidade política e social que os grupos pequenos e os indivíduos não tinham antes. Fora do meio acadêmico e do jornalismo mais investigativo, assim, eles não chamavam muita atenção. Mas quando a gente vê uma caravana de 2, 3 mil pessoas andando em blocos, cruzando fronteiras, pulando cercas, se enfrentando com agentes migratórios, isso com certeza chama muito mais a nossa atenção, né? Claro. Como que funciona, por exemplo, dentro desse percurso, o governo mexicano armou centros de refugiados, isso passa por organizações da sociedade civil, não sei, Anistia Internacional, como que funciona em termos de infraestrutura esse percurso, né? Você podia contar um pouco pra gente? Sim, claro. Eu tive no acampamento que foi montado
pelo governo da Cidade do México, né? Cidade do México, Distrito Federal. Então, o governo da Cidade do México montou um acampamento dentro de um estádio de futebol aqui na Cidade do México para acolher a primeira caravana, que chegou dia 5 de novembro. Ela chegou. Já fazia frio aqui. É um frio incômodo, é um frio seco, né? E chegaram mais de 7 mil pessoas dentro dessa primeira caravana. Então, a estrutura se resumia a algumas, eles dizem carpas, algumas tendas, eu acho que seria a tradução mais própria para o português, umas tendas gigantes, umas estruturas de ferro e lona gigantescas, onde eles acomodavam os colchões, né? Na parte do campo de futebol, e na parte de fora desse campo havia outras tendas menores de ONGs, de fundações de defensores dos direitos humanos. Havia uma tenda do Instituto Nacional de Migração do México para receber, por exemplo, pedidos de asilo no México, ou então para orientá-los na emissão do que eles chamaram de tarjetas por razones humanitárias, que é um desses vistos especiais, né, com o qual o governo mexicano reagiu para acolher essas pessoas. E também outras organizações vinculadas com a Igreja Católica que recebiam donativos, roupa principalmente, comida e remédios, né? Então esses migrantes eles tinham garantidos as comidas do dia, as refeições do dia, tinham roupa, porque imagina, depois de ter transitado algumas centenas de quilômetros até a Cidade do México, muitos chegaram com tênis furado, com meia furada, com o pé inchado. Então dentro desses acampamentos também havia serviço médico, né, de atenção, com unha quebrada, as situações mais perversas que você possa imaginar. Então por uma parte, principalmente na Cidade do México, que tem uma estrutura maior, o governo se encarregou de conseguir esse espaço e abrir dentro desse espaço uma assistência por parte de ONGs, fundações, Igreja Católica, Igreja Evangélica, na atenção, no atendimento dos migrantes. E em outras cidades a história foi diferente, porque depois daqui eles seguiam para Querétaro, que é uma capital regional bem importante do México. Seguiam pegando carona em caminhões de carga, e chegando em algumas cidades como Querétaro. Depois eles pegavam e iam para Guadalajara, né? Iam subindo o mapa de Guadalajara para Sinaloa, que já é norte, de Sinaloa para Sonora. Sonora é um estado grande, né? Que é praticamente todo desértico. De Sonora para Baja Califórnia, que é onde está Tijuana, né? E a gente tem registro de que em algumas cidades os prefeitos pegavam e diziam: vamos conseguir agora um transporte para essas pessoas, vamos pagar passagem, vamos fretar um ônibus, porque a gente não quer ver ninguém aqui, a gente não tem estrutura para receber migrantes, né? E a gente também não tem vontade política para isso. Então essas caravanas foram chegando fragmentadas a Tijuana, né? Por conta desses grupos que se fragmentavam e pegavam carona, ou esperavam a prefeitura conseguir algum ônibus, né? Fretar algum ônibus, etc. Nesse trajeto... Bruno, Oi, fala. Justo sobre isso, assim, acho que você acompanhou de perto isso na Cidade do México. Como que você sentiu a solidariedade e, por exemplo, o que as pessoas na Cidade do México em geral falavam sobre essas caravanas, ou falam, e as redes de solidariedade e de xenofobia também, de discriminação? Como que você sente isso e visualizou? Olha, existe um tramado, uma rede de associações civis e ONGs que já vem trabalhando com a questão migrante já há 30, 40 anos, principalmente vinculado à Igreja Católica.
Mas também existem outras associações civis emergentes, né, recentes, que têm se estruturado na fronteira sul e na fronteira norte principalmente, né, que é onde são os espaços de mais conflito, de mais tensão, né? Tapachula na fronteira sul, Tijuana na fronteira norte, também Ciudad Juárez na fronteira norte, a cidade de Matamoros na fronteira norte, Reynosa, né, porque a fronteira norte ela é 3 vezes maior do que a fronteira sul, ela tem mais de 3 mil quilômetros de comprimento, né? Mas na Cidade do México eu visitei o acampamento e eu senti um nível de solidariedade suficiente para que eles tivessem roupa, comida, medicamento. O acampamento já estava aberto à visita de cidadãos comuns, como eu, por exemplo, e chegava a sobrar roupa. Assim. Teve um momento que os organizadores do acampamento, pelas redes sociais, pediam para a gente já não levar remédio, já não levar roupa e já não levar comida, né? Porque eles já tinham o suficiente. Mas eu acho que isso é uma peculiaridade, de repente, essa impressão que eu tenho, tem a ver com a peculiaridade da Cidade do México, onde a solidariedade, as doações já fazem parte de uma certa cultura civil por conta dos terremotos que acontecem aqui, vezes que outra, né? Assim, teve um terremoto no ano de 2017 e a resposta da sociedade civil ela foi nos mesmos termos, assim. Em Tijuana a coisa foi distinta, né? Bastante distinta, assim. Né? Eles chegaram em Tijuana. Tijuana é uma cidade muito conhecida por essa imagem dessa fronteira feita com barras de ferro enferrujadas, oxidadas, assim, que chega até a praia, né? Acho que você já deve ter visto isso. Não, inclusive é interessante, né? Porque com toda essa discussão sobre o muro do ódio, né? A construção do muro por toda a fronteira dos Estados Unidos, às vezes a gente se esquece que já existe um muro, né? Sim, ele foi levantado em 94 por Bill Clinton, pelos democratas. Claro. Né? E a gente costuma não mexer um pouco nesse... Ou seja, isso é pouco discutido, né? Porque a imagem que a gente tem dos democratas, principalmente agora, né? É de ou seja, de um grupo político um pouquinho mais progressista, né? Mas foi o Bill Clinton que levantou esse muro. Então essas populações de Tijuana e de outras tantas cidades da fronteira, elas já vivem com o muro na cara já faz mais de 20 anos, 25 anos, né? De 94 para cá, 25 anos. Mas eu te dizia de Tijuana, então ela tem essa imagem muito emblemática, né? E é chocante realmente esse muro, assim, que invade a praia e acaba na água, né? Do mar. Então a primeira caravana chegou e as seguintes chegaram na praia, chegaram à praia, porque você chega a Tijuana e chega à praia, é um bairro conhecido como Playas de Tijuana. Então você chega aí e muitos, como não tinham albergues ainda, não conheciam a cidade, alguns dormiram na praia, outros dormiam na rua, e a resposta da sociedade civil e do prefeito de Tijuana foi das piores, assim. Eu selecionei aqui até um trecho de uma fala do senhor Juan Manuel Gastelum, que nessa época era prefeito de Tijuana, e ele dizia o seguinte, abre aspas, os direitos humanos são para humanos direitos. Essa frase a gente já escutou no Brasil, né? E ele continuava dizendo, eu não me atrevo a dizer que são todos os migrantes, mas tem muito vagabundo e muito maconheiro entre eles. Fecha aspas. Essa foi a fala do prefeito da cidade, que acabou legitimando agressões, manifestações. Houve uma marcha em Tijuana contra a presença dos migrantes, né? Houve agressões físicas e verbais do povo de Tijuana contra os migrantes centro-americanos. E aí tem duas questões que eu gostaria de comentar rapidamente. A primeira é que Tijuana é uma cidade migrante. É muito difícil você encontrar alguém que seja nativo de Tijuana ou cujos pais ou avós sejam nativos de Tijuana, né? Muita gente passa por Tijuana e, diante da impossibilidade de cruzar para os Estados Unidos, acaba ficando. Os haitianos, por exemplo, são um exemplo disso, né? Os haitianos que saíram do Brasil para o México ou do Chile para o México e estão vivendo em Tijuana. Então, o primeiro ponto é esse. Tijuana é uma cidade migrante. Segundo ponto tem a ver com a imagem racista que se tem dos centro-americanos em geral, né? O mexicano ou esses habitantes de Tijuana incorporaram essa imagem que existe no México contra os centro-americanos, que vai mais ou menos à mesma medida do discurso de Trump, né? São todos bandidos, é tudo maconheiro, são pessoas ligadas ao narcotráfico, os hondurenhos principalmente são indisciplinados, não querem trabalhar e usavam durante esse tempo, novembro,
outubro, novembro, dezembro, usavam a imagem dos haitianos que tinham chegado 2 anos antes do Brasil e do Chile para discriminar os centro-americanos. O discurso era mais ou menos esse. Não, os haitianos se integraram com mais facilidade porque eles são trabalhadores, são pessoas disciplinadas, se incorporavam e se inseriam em diversos rubros, em diversos setores produtivos, sem reclamar, trabalham várias horas ao dia, e os centro-americanos não. São preguiçosos e toda essa carga de etiquetas aí depreciativas, né? E é muito interessante usar isso, né? Eu tive agora em Tijuana claro, trabalhando... É diferente até imaginar, porque até pela questão do racismo contra os negros, né? Digamos, no senso comum eu imaginaria que prevaleceria o racismo em virtude da cor da pele, né? E nesse caso, não sei como se interpreta isso, faz um curto-circuito. É interessante, né? Porque é um curto-circuito. Eu acho que essas questões de racialização, elas devem ser contextualizadas sempre, né? Então, nesse espaço de Tijuana, pra gente que tende a pensar muito de forma binária, né? População branca e população negra, por conta da nossa história colonial e dos estudos envolvidos no Brasil, né? Aqui, esse curto-circuito que você mencionou, realmente ele tá presente, assim, porque os centro-americanos, do ponto de vista étnico-racial, eles se mimetizam com os mexicanos, entendeu? Claro. A cor da pele, pelo fator da cor da pele, do idioma. Aí tem uma diferença de sotaque, mas você só percebe conversando mesmo com os centro-americanos, diferentemente dos haitianos, né? Cujo contraste é muito maior. Mas é curioso, isso foi o que aconteceu, assim, agressões verbais, físicas, legitimadas por autoridades políticas. E a própria comunidade haitiana dizendo, não queremos... Eu tive em Tijuana desenvolvendo um projeto com migrantes haitianos, né? E eles diziam para mim, Bruno, a gente não está interessado em que se continue usando a nossa imagem para discriminar os centro-americanos, né? Isso assim, é super interessante, né? A gente vê como essas relações raciais se dão de diferentes formas e quais são as reações, né? Isso é muito louco. Caramba. Mas... Bom, vamos passar um pouquinho aqui para entender como que funciona a fronteira para os Estados Unidos, o sistema de patrulha da fronteira, os mecanismos legais e ilegais de trânsito aí, né, os coiotes, um pouquinho também de como o governo Trump tem adotado medidas restritivas com todos os absurdos que isso implicou, por exemplo, no caso da separação de crianças, de suas famílias, que parece que apesar de ter sido, digamos, o governo voltou atrás, mas parece que na prática se mantém também. Conta um pouco pra gente dessa história aí. É um universo bem complexo, esse universo das políticas migratórias, porque elas vão mudando de um mês para outro, assim, né? No caso das caravanas de centro-americanos, bom, primeiro, as caravanas não são só de centro-americanos, né? A gente tem essa referência, obviamente porque eles são maioria, mas nessa caravana continuam chegando haitianos do Brasil e do Chile, que se juntam às caravanas centro-americanas, pessoas da África, como de Gana, por exemplo, pessoas do Oriente Médio, do Iêmen, por exemplo, pessoas do Afeganistão, que chegam até o Equador. A gente sabe que o Equador ele tem uma política migratória bastante progressista, de não exigir visto para nenhum cidadão do mundo. Então essas pessoas voam até Quito, e cruzam esse pedacinho da América do Sul e se juntam com as caravanas centro-americanas. E aí a condição migratória das mais diversas que você possa imaginar, assim. Eu tenho observado algumas estratégias dos migrantes em geral, centro-americanos e demais, que são utilizadas em Tijuana quando eles chegam, né? Então a primeira é solicitar asilo aos Estados Unidos, né? A dinâmica é basicamente de esperar um número, uma ficha, né, um número na fronteira de Tijuana com San Isidro, que é o primeiro município dos Estados Unidos, né? Depois a gente tem mais para cima San Diego, que é a grande cidade dessa região, né, dos Estados Unidos.
Então esse pedido de asilo ele é seguido de um número. Então todos os dias existe uma chamada na fronteira de Tijuana. Nessa última semana eles estavam chamando mais ou menos 10 pessoas por 10 números por dia, né? Então você tem que ficar super ligado no andar, no curso dessas chamadas, né? Então, do outro lado da fronteira está esperando um inspetor que faz uma entrevista, né, com essa pessoa, migrante. E nesse período entre a entrevista e a decisão do juiz, elas ficam esperando em centros de detenção que eles chamam de hielera. Hielera que está relacionada com gelo, porque são lugares extremamente frios, são como geladeiras, esses centros de detenção. Se você quiser procurar aí também, e o ouvinte que estiver nos escutando tiver interesse, talvez as hieleras desses centros de detenção migratórios sejam a maior expressão de como as políticas migratórias são cada vez mais securitistas, cada vez mais racistas e violadoras dos direitos humanos, né? Se você procurar aí, Antônio e ouvinte, vocês vão ver em que situação essas famílias estão, elas esperam pela decisão do juiz, né? Geralmente elas estão cobertas com uma manta que ela é prateada. Eu não sei qual é o material específico, mas isso ajuda a esquentar o corpo, né, dentro desses recintos. A comida não é das melhores. A gente tem falado com migrantes que sentem fome nesse centro de detenção. Tem esse caso que já não está acontecendo, mas que chamou muito a atenção da gente uns meses atrás, a separação das famílias em células distintas, como se diz? Celda? Cela, né? Cela. Cela. Em celas distintas. Meu portunhol tá me agredindo agora. Acontece. Em celas distintas. Então os filhos, né? Os filhos e as filhas numa cela, as mães em outra. E eles não apagam a luz. Eles ficam vigiados e monitorados às 24 horas do dia, com esses recintos estão iluminados o dia inteiro. Então aí eles esperam. Eu conversei com pessoas que estiveram aí durante 3 dias. Estive falando com uma outra advogada americana que disse que acompanhou uma família do Afeganistão que chegou a Tijuana. Veja só, o filho do Afeganistão chegando em Tijuana, solicitando asilo nos Estados Unidos. Eles ficaram 10 dias esperando a resposta do juiz, e aí o juiz pode decidir, com base nas provas que esses migrantes têm, né, de serem perseguidos politicamente por sua identidade de gênero em seus países de origem, que podem ser fotos, podem ser registros policiais de ameaças de morte, etc., né? Dependendo das provas que eles apresentam ao juiz, o juiz pode liberá-los nos Estados Unidos, ou, que é o que vem acontecendo com mais frequência, devolvê-los ao México, né? Então, o trânsito em Tijuana durante todo o dia de pessoas que vão para as hieleras e voltam das hieleras, ele é diário. É uma situação super tensa para quem está pedindo asilo, né? O governo, um juiz da Califórnia, há uma semana e meia, 2 semanas, ele obrigou os agentes migratórios a não deportarem ao México, né? Porque geralmente quando você pede asilo num país, você espera a decisão no país, né? Claro. Em liberdade, né? É isso que diz um pouco da Convenção de Genebra de 1951, né? E o governo Trump reagiu, um outro juiz assumiu a causa dizendo: então tá bom, a gente não vai deportar para o México enquanto a decisão enquanto não haja uma decisão final, mas eles vão ficar então dentro do centro de detenção. E eles não vão ficar em liberdade, sabe? Então essa é um pouco da dinâmica de quem está pedindo asilo. Existem outras pessoas que, diante das dificuldades, decidem ficar em Tijuana. A gente sabe que ali, em toda a fronteira, né, norte, existem as chamadas maquiladoras.
que são empresas, por exemplo, que trabalham para a indústria automobilística e recebem peças de carro e juntam. Né? Em espanhol a gente chama isso de ensamblaje. Eu imagino que deva ser também uma zona, digamos, com isenções tributárias, parecido com o que ocorre, por exemplo, no Brasil, Zona Franca de Manaus. Aqui na Argentina tem uma província ao sul que se chama Tierra del Fuego, que tem também muitas empresas que na realidade armam, né, os produtos, né, montadoras. Né? Montadoras, exatamente, essa é a tradução. Então eles acabam, e como são empregos formais, eles acabam se empregando nessas maquiladoras de Tijuana, né? E outras pessoas, bom, existem casos de deportações, né? E aí no caso de centro-americanos, haitianos, existem cubanos também nesse trânsito. Obviamente, quando são deportados para o país de origem, né? Para o Haiti, para Cuba, para Honduras, né? E voltam a fazer o trânsito, porque a ideia é cruzar para os Estados Unidos, né? E diante disso, uma outra estratégia que eles têm tomado é pedir esse cartão humanitário, né, esse visto humanitário no México, porque ao serem deportados, eles podem ser deportados ao México. Esse cartão ele dá o direito de um registro civil, você pode procurar emprego, né, por 1 ano e depois ter a renovação por outro ano. Então existem diversas estratégias que essas pessoas migrantes estão tomando. E, em última instância, assim, existem pessoas que diariamente tentam cruzar de maneira irregular. Já seja saltando o muro por praias de Tijuana, em Tijuana, já seja procurando pontos da fronteira onde o muro ainda não está construído, pelo deserto, por exemplo, né? E aí se arriscam a qualquer classe de violação dos direitos humanos por parte da patrulha fronteiriça. Não sei se você quer que eu me aprofunde agora na história um pouco da patrulha fronteiriça, porque sobre isso também tem muita coisa para se falar. Claro, viu, claro. Bom, dá uma palhinha. Depois a gente faz um episódio específico sobre a patrulha fronteiriça. A patrulha fronteiriça. Tem pro ouvinte que está interessado nessa história, primeiro precisa ter estômago, sabe? Porque é uma história de violência. Existe uma matéria muito boa no Intercept Brasil, que é uma matéria de um cara chamado Greg Grandin, que se titula A Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos, um culto à violência desde 1924. Aí ele vai narrando um pouco da história da patrulha fronteiriça. Eu acho que eu ouvi, na realidade, o podcast em inglês do Intercept com uma entrevista a ele. Tá muito boa, viu? E o Greg, o que ele vai dizendo é um pouco de como essa patrulha, quais foram os primeiros membros dessa patrulha. Essa patrulha ela está ou esteve e continua estando ligada aos supremacistas brancos dos Estados Unidos. As suas primeiras composições elas tinham membros do Ku Klux Klan. Tem um histórico de torturas, de espancamentos, de enforcamentos, inclusive, de imigrantes mexicanos nessa fronteira, né? E ele, o jornalista, o autor dessa matéria, ele coloca essa patrulha fronteiriça como um controle racial, um corpo, né, de autoridades migratórias oficiais que estabelece uma fronteira racial, né, para evitar a mestiçagem do povo estadunidense americano, né? Então esse culto à violência hoje a gente pode ver alguns resquícios desse tipo de
de comportamento, né, que viola toda sorte, toda classe de direitos humanos, no levantamento do muro. Como você disse no começo, o muro que já está construído, ele ocupa 1/3 desses 3.000 quilômetros de fronteira, né? Ele foi erguido por Bill Clinton em 1994, dentro de uma operação, né, da patrulha fronteiriça chamada Operação Gatekeeper. Um pouco de como controlar a porta, né, a entrada aos Estados Unidos, como a gente pode manter esse controle e gerir esse controle. Então ele foi construído principalmente na parte, se a gente olhar o mapa da fronteira de frente, o muro ele está mais construído na parte oeste, né, que cobre Califórnia, né, a fronteira da Califórnia, a fronteira do Arizona, né, até um pedaço de Chihuahua, e quando chega na parte do Texas, o muro, a fronteira, ela não contém tantas partes do muro assim. Aí a vigilância é feita por meio de raios-x, sensores, etc., né? E como parte dessas políticas da patrulha fronteiriça, a gente tem também um corpo especial dentro do território dos Estados Unidos que se chama ICE, bastante conhecida também por conta das denúncias que organizações defensoras dos direitos dos imigrantes nos Estados Unidos fazem. O ouvinte que estiver interessado pode digitar aí no Google ICE, como se fosse gelo, né? Novamente, frio. De novo essa ideia do frio, né? Do gelo. ICE, que é um corpo construído durante o governo Bush, do Bush Filho, em 2003, né? Que estende a caça de imigrantes irregulares para o interior dos Estados Unidos, não só para a região fronteiriça, né? Então, por exemplo, eles chamam de redadas, as batidas, né? Acho que essa aqui é a tradução em português, né? As batidas. As batidas desse corpo de policiais são muito presentes, por exemplo, na cidade de Tucson, no Arizona, em Phoenix, no Arizona, que não são propriamente zonas fronteiriças, elas já estão mais no interior do território americano, né? Uma outra política que eu acho que vale a pena também comentar, dentro desse âmbito securitista da patrulha fronteiriça, né? É um projeto chamado Minutemen, dos chamados Homens Minutos. É chamado Minutemen Project, de 2005, que é uma convocatória à sociedade civil, né? Já não é um corpo de patrulheiros oficiais estatais, mas de cidadãos, né, americanos. Mais que caguetar, cara. Eles têm portes de arma e eles vão para a fronteira para impedir a entrada de imigrantes. Se vocês quiserem, tem muito material na internet sobre isso. Eu tenho aqui um cartaz, que é um cartaz muito emblemático dessa figura que a gente associa muito aos Estados Unidos, desse senhor com o dedo apontado para você. Claro, né? Tio Sam. O tio Sam com o dedo apontado dizendo: I want you as a Minuteman volunteer to secure the US border. Eu te quero como um voluntário, né? um homem minuto, para assegurar e para proteger a fronteira dos Estados Unidos. Homem minutos porque eles supostamente estão dispostos, eles têm um walkie-talkie, eles estão de plantão, eles permanecem de plantão e a qualquer momento podem ser chamados para impedir a entrada de um grupo de imigrantes pela fronteira, né? Impressionante. É um grupo impressionante, praticamente paramilitar, né? Mas com aval do Estado. Com o aval do Estado. Se alimenta, se nutre um pouco dessa cultura da violência da patrulha fronteiriça, né? E o muro de agora que está sendo projetado por Donald Trump, inclusive ele já chegou até a fronteira a apresentar alguns modelos de materiais
com os quais o muro pode ser construído, ele é apenas uma extensão do que já está construído, né? Desse 1/3 do território que já tem um muro. Em Tijuana, por exemplo, você tem... a imagem é terrorífica, assim. São barras de ferro, do lado mexicano, barras de ferro oxidadas. Aí você tem um espaço de uns metros, e do outro lado você tem uma outra cerca, obviamente não oxidada, do lado americano, né? Que cobre quilômetros e quilômetros e quilômetros do território que separa o México dos Estados Unidos, nos estados da Califórnia, Arizona e Texas. Né? Novo México, né? Novo México e depois Texas. A parte leste da fronteira ela está menos protegida por muros, né? E é justamente por aí que os migrantes que decidem cruzar pelo deserto fazem essa opção, né? De cruzar pela fronteira texana, que é onde essa patrulha civil desses paramilitares estão colocados, né? Estão postados com armas, com rifles, né? Para impedir a entrada desses migrantes. Então é uma história sumamente violenta, violadora de qualquer direito humano, né? Mas não é nova, é claro. Agora com o Donald Trump a gente tem uma intensificação do discurso e de práticas anti-imigrantes, né? E uma legitimação, né? Dessas violências que já vinham acontecendo durante boa parte do século XX. Bruno, a gente já está chegando aí a quase 1 hora de programa. Eu acho que a gente já pode ir encerrando. Mas eu queria, né, para a gente terminar, fazer uma questão, digamos, de fundo, talvez mais de cunho até filosófico, que é bom. E aí, o que a gente pode pensar, né? Talvez não seja óbvio para todos, ou talvez o discurso em voga de que, bom, qualquer estado soberano tem que ter fronteira e a fronteira é uma consequência natural da soberania, então seria uma hipocrisia da esquerda fazer essa discussão, né? A gente vê que quando houve a visita, acho que do secretário de Estado norte-americano, ele falou isso para o Bolsonaro na audiência pública que fizeram, né, na entrevista coletiva. Então acho que aqui, além da gente fazer uma descrição minuciosa, como foi a sua, de entender esse processo todo a fundo, de compreender essa realidade, eu acho que a gente tem que também, e eu te ouvia contar tudo isso e me veio essa ideia, a gente tem que também talvez ter um grau de ousadia aí, de tentar pensar, bom, sob uma perspectiva progressista, né? O que seria diferente? Qual que é a nossa ideia? Obviamente que isso não é uma coisa fechada, né? Mas essa indagação surge, inclusive, porque acho que semana passada escutava um podcast do Intercept, e uma investigadora também sobre o tema de migrações comentava uma fala do Bernie Sanders aí nos Estados Unidos, que era muito crítica à política migratória do governo Trump, mas que chega em algum momento e diz, olha, tem que ter algum controle, não tem como abrir a fronteira, não dá para pensar num mundo sem fronteiras ou nos Estados Unidos sem fronteira. E aí a gente não sabe até que ponto isso é uma adaptação às condições, né, do jogo político local, onde até os progressistas, ao final, vão ter restrições a uma política mais aberta, ou, enfim, qual seria a outra possibilidade, né? Ou uma visão progressista do tema, para além de uma descrição, teria uma responsabilidade também, talvez, de apontar caminhos.
E aí, bom, para terminar, eu acho que essa seria a indagação do dia. Sim, olha, qualquer especulação é mera especulação mesmo, porque a perspectiva daqui para os próximos anos, ela não é muito positiva, né? Talvez aí como uma referência prática para tentar aterrissar, vamos filosofar, mas com os pés, tentar colocar os pés no chão, tenha sido a Constituição aprovada, promulgada no Equador em 2008 e ratificada depois em 2017. O ouvinte que quiser consultar pode procurar no Google como Lei Orgânica da Mobilidade Humana do Equador, né? Que se projetava eliminar as diferenças entre o estrangeiro e o nativo, né? Uma vez que ela não colocava, essa lei migratória derivada, ela não colocava em situação de ilegalidade pessoas que tivessem entrado no país de maneira irregular, dando os mesmos direitos civis para qualquer cidadão do planeta. Então, quando se fala em liberdade de movimento, no universo das migrações, da mobilidade humana, talvez essa seja a grande referência. Agora, na discussão mais filosófica, eu preferiria indicar alguns autores, de repente, que têm trabalhado com essa questão da liberdade de movimento, ou do direito de fuga. Sandro Mesadra, por exemplo, é um professor da Autônoma de Barcelona, se não me falha a memória, e ele propõe o direito de fuga, que é o direito que qualquer pessoa tem de escapar de situações, já seja de violência explícita, como uma perseguição política, ou uma perseguição por uma gangue de narcotráfico, uma máfia, já seja por questões de desemprego, de falta de oportunidades, de pobreza estrutural, né? E ele vai falar que todo cidadão ele tem o direito de fuga, né? Sandro Mesadra, vale a pena. Os livros, alguns livros dele foram publicados aí em Buenos Aires pela Tinta Limón, se não me engano, e por uma outra casa editorial também bastante bacana, Traficantes de Sueños, que são de Madrid, eu acho. Dá para baixar os livros do Sandro Mesadra em PDF, para quem tiver interessado. Essa editora é fantástica, Traficante de Sonhos. É muito boa, muito boa. E tem outro cara que eu tenho lido que eu tenho gostado bastante. É um cara chamado Nicolas de Gênova, Nicolas com CH. Ele está instalado em Nova York e ele tem algumas reflexões sobre liberdade de movimento e ele fala da deportabilidade, que é essa condição de vulnerabilidade que qualquer migrante internacional tem nas sociedades de destino, né? Então, além de questões ligadas à identidade de gênero, à classe, à raça, qualquer migrante tem essa propensão, essa susceptibilidade de ser deportado a qualquer momento, né? E a deportação, nesse sentido, na prática, um limitante para a liberdade de movimento, né? Porque uma pessoa, um migrante, por exemplo, mexicano, que esteja dirigindo um carro sem licença nos Estados Unidos, ele pode e ele tem sido deportado para o México, né? Então essa impossibilidade de você transitar pelos seus espaços de vida, né? Entendendo espaços de vida como casa, trabalho, parque, praça, casas de parentes, né? Essa impossibilidade ou esse risco latente que muitas vezes se concretiza, limita essa possibilidade que qualquer um teria, né, de se mover no espaço em que vive, né? Então eu deixaria esses dois autores como recomendação e não sei se a gente tem tempo ainda, mas eu vou abusar e sugerir também literatura sobre a questão migrante. Tem variada aqui no México. Então tá, uma já clássica é de um cara chamado Rubén Martínez, que se chama Cruzando la Frontera. Ela foi publicada pela editora Planeta. Eu acredito que não existe tradução em português, né? Mas a gente pode ler espanhol, né? Então, não dá nada, né? É um treino aí, né? Tem que começar para os que estão a fim de se aventurar. É um universo
novo e não é tão complicado. Aham. E ele fala sobre o Rubén Martínez, ele desenvolve uma crônica sobre uma família mexicana que emigra aos Estados Unidos, né? E outro mais recente é um cara chamado Emiliano Monge, com G, Emiliano Monge. Ele tem alguns livros sobre a questão imigrante, né? Escrito na forma dentro do que a gente conhece como literatura migrante. Mas o mais impactante é um livro chamado Las Tierras Arrasadas, As Terras Arrasadas. Esse sim, para essa leitura a gente precisa ter um estômago bem composto, viu? Porque ele relata algumas histórias do deserto que são assim bárbaras, no sentido da barbárie mesmo. Existe um outro projeto que não tem a ver com literatura, mas com fotografia, um ensaio que é magnífico, de um jornalista mexicano chamado Francisco Matarrosas. Ele fez uma convocatória a fotógrafos e fotógrafas, principalmente nas zonas de fronteira, né? E publicou um livro chamado Migração 2.0. Migração 2.0, que é fantástico. Assim. Ele tem, por exemplo, um ensaio, algumas fotografias sobre os objetos que ele vai encontrando, que os fotógrafos, né, que ele convocou foram encontrando no caminho que percorrem os migrantes. Então, cintos, botas, pasta de dente, cartas de apoio dos parentes, cartas de amor, moedas, imagens de santo, da Virgem de Guadalupe, e ele vai montando ele organiza esses objetos de acordo com o nome da pessoa, a idade, né? E o país de origem. É uma espécie de arqueologia da migração, né? Exato. Sim, objetos que foram sendo encontrados no caminho e objetos que os migrantes usam para fazer essa travessia, né? Que colocam... É tudo que cabe dentro da mochila, vamos dizer assim, né? É a casa móvel, digamos, os utensílios que o migrante vai precisar na travessia, que se limitam ao espaço de uma mochila. Assim. Tem muitas outras coisas, como você disse, esse universo ao mesmo tempo ele é um universo pesado, difícil de processar, né? Mas quanto mais você vai adentrando, mais apaixonante pode ser também, assim, sabe? Inclusive para fazer denúncia também, né? Que eu acho que é um pouco a nossa ideia aqui com o podcast, né, Antônio? Com certeza, com certeza. Denunciar as violações aos direitos humanos e reivindicar o direito de fuga, que eu já incorporei aí como aprendizado dessa conversa, né? O mundo, as fronteiras são uma criação absurda, né? Aí eu tenho que reivindicar minha tradição internacionalista, porque as fronteiras são uma coisa absurda. Sim, existem casos, por exemplo, de famílias transfronteiriças entre o México e os Estados Unidos, entre Tijuana e San Diego, por exemplo, né? Pessoas que fazem o trânsito todos os dias, que moram em Tijuana e estudam do outro lado da fronteira, ou que vão trabalhar, são chamados commuters. Essas pessoas que vão e vêm todos os dias, né? E que passam por inspeções, muitas vezes humilhantes, assim, na fronteira. Revisam mochila, revisam corpo, revisam roupa, e são pessoas que... as que têm mais de 30, 40 anos, antes faziam esse movimento como uma atividade diária, né? De ida ao trabalho ou de ida à escola, e que hoje passam por esse tipo de humilhação, né? Aí a gente vê realmente como a fronteira é uma imposição, né? Super autoritária, assim. Com certeza, com certeza.
Bom, Bruno, a nossa conversa sobre migração vai seguir. Esse é só um episódio. A gente vai conversar ainda sobre a questão migratória na Argentina, sobre a questão, né, dos bolivianos em São Paulo, que eu sei que você estudou e que é um tema super importante, mas vai ficar para outras ocasiões. Eu agradeço muito, muito mesmo essa parceria, essa vontade de compartilhar esse acúmulo aí que você tem adquirido de estudo sobre o tema e também de vivência, né? Aí em Tijuana. Muito obrigado mesmo e... De nada. E tamo junto aí. Espero poder contar com você para uma série de episódios sobre o tema. Eu também quero contar contigo e aí a gente pode inverter os papéis ou mudar um pouco a dinâmica, porque eu também tenho muitas perguntas para te fazer sobre imigração sul-americana em Buenos Aires e a gente continua debatendo. Foi um prazer e a gente tá junto, você sabe, né, Antônio? Valeu, Bruno. Um grande abraço. Encerramos aqui mais um episódio de Pulso Latino.